Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan. Seja muito bem-vindo ao canal Física e Matemática com o Luan Justino Gonçalves, né? Com o professor Luan Justino Gonçalves. E hoje a gente vai estar dando continuidade à resolução da nossa série aí, em cima dessa prova, que foi a prova do concurso aqui do estado do Mato Grosso do Sul para professores da disciplina de Física, ok? Então, vamos lá. Na última aula, a gente resolveu o exercício número 56 e hoje estaremos realizando o exercício número 57. Ok? Então, está aqui o exercício 57. Eu vou dar uma reduzida um pouco de tamanho para você poder tentar fazer, analisar a questão, beleza? Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Então, deixa eu só arrumar aqui, beleza? Tentou? Conseguiu fazer? Deixa nos comentários. Não conseguiu fazer? Deixa nos comentários também, tá? Curte o vídeo, comenta aí o que o vídeo pode estar melhorando ou não, tá? Além de se você conseguiu ou não conseguiu resolver essa questão. Compartilhe com seus colegas que estão se preparando para Enem, vestibular, concurso, processo seletivo, seja o tipo de avaliação que for, onde física e matemática é um item a ser avaliado. E se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Beleza? Então, vamos ao exercício 57. Deixa eu ver se eu estou conseguindo grifar aqui. Eu não me lembro se funciona. Ah, funciona. Que bom. Então, vamos lá. Então, vamos ler a questão. Dois recipientes idênticos, A e B. Muito importante essa informação. Quer dizer que esses recipientes são idênticos, tá? Cheios de água até a borda. É outro ponto importante. Tá? Deixa eu ver isso aqui. Dá uns bugs assim, não sei porquê, mas faz parte. Não dá pra grifar cheios, mas tá bom. Chama aí, hein? Deixa eu voltar aqui. Então, cheios de água até a borda. Eu vou até anotar isso aqui. Cheios de água. Deixa eu ver, não é pra isso. Cheios de água até a borda, que é outro ponto importante. O recipiente B possui um pedaço de madeira flutuando em equilíbrio na água, conforme a figura abaixo. Então a gente tem aí dois recipientes, beleza? O A e o B. Como ele disse, eles são idênticos. Entretanto, no B a gente tem uma madeira que está flutuando em equilíbrio na água, tá? Primeiro ponto aqui, eu vou escrevendo alguns pontos importantes. Deixa eu só colocar aqui em tópicos, beleza? Então, o primeiro ponto a se considerar é que os recipientes são idênticos, né? A e B. Logo, se pensar no recipiente, somente teremos pesos iguais, né? Porque conforme a gente vai voltar aqui, ele vai estar falando sobre o peso desses dois recipientes, né? E se a gente for só pensar na questão do recipiente em si, eles têm o peso igual, né? Porque eles são idênticos, né? Então, o que fará nossa análise é a água que há dentro deles. Então, se a gente for pensar,
Se a gente for pensar, esses dois recipientes, eles têm o quê? Eles têm, se pensar só no recipiente, como eu disse lá, ambos têm os pesos iguais. Entretanto, se a gente for pensar o que vai fazer a nossa análise, igual eu disse ali, vai ser a água contida neles. E de começo de conversa, eu já sei que o volume. Que fluxo de dois tem? O volume. Isso. O volume de água que tem em A é maior que o volume de água que tem em B. Por que isso, cara? Por que o volume de água que tem em A é maior do que o volume que tem em B? Pelo seguinte, ó, pois a água transborda em B. Ou seja, se a gente voltar lá naquela representação, a gente vai ver o seguinte: eu grifei ali, ó, os dois têm água até no topo, até na borda. Então, qualquer coisinha que colocar ali faz transbordar essa água. E se as águas, né, em A e em B estão no mesmo nível, significa que houve um transbordamento em B que fez eles ficar em nível. Por isso que eu digo que o volume de água em A é maior que o volume de água em B, tá? Pois a água transborda em B por causa da madeira, né? Por causa da madeira. Lembrando que esse volume de água transbordado, se a gente lembrar do empuxo, que é a questão, que é o carro-chefe dessa questão, né? A gente chama isso aqui, o volume da madeira será igual ao volume do fluido deslocado, tá? Esse volume de água que caiu, que foi transbordado, equivale ao volume da madeira. Só lembrar lá da descoberta do próprio do próprio Arquimedes, né? Que percebeu isso quando eu mergulho um corpo, ele totalmente submerso, aquele volume que sobe representa o volume do corpo, tá? Então, o volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo que está totalmente submerso. Então, é isso, ok? Então, se a gente voltar aqui no nosso quadro, a gente tem o seguinte, então, que o volume de água em A é maior que o volume de água em B devido a essa madeira, né? Entretanto, o volume de água em A vai ser igual ao volume de água em B mais o volume da madeira, né? Porque se a gente for ver, como eu disse, os dois estão em níveis, tá nivelado. Estão, se a gente voltar na representação, a quantidade de água, vamos dizer assim, de volume de água é o mesmo. Eles estão equiparados. Ou seja, por quê? Porque essa água não desce, porque é o volume dessa água que está aqui mais o volume do fluido deslocado dessa madeira. É como se esse volume, que realmente que esse volume que foi transbordado, agora é a madeira que está ocupando, está se fazendo valer esse volume, ok? É isso. Então vamos voltar aqui. Se a gente pensar na situação que ele falou ali, ó, que a madeira ela está em equilíbrio,
para ela estar em equilíbrio, né? Pra ela estar em equilíbrio, o peso da madeira tem que ser igual, né? Porque se a madeira está ali quietinha, parada, em equilíbrio, isso significa equilíbrio ali, de boa, flutuando, significa que o empuxo é igual ao peso da madeira. Porque para a gente ter um empuxo maior, essa madeira ia estar acelerando, né? É igual a gente pegar, você pegar uma bola, mergulhar ela na piscina, você vai ver que essa bola ela é acelerada para cima, né? Devido ao empuxo. Nesse caso é porque o empuxo é maior que o peso da bola, né? Mas quando a bola fica lá flutuando bonitinha, que é o caso da madeira, significa que tanto o peso da madeira é equivalente ao empuxo, assim, ela não afunda e nem acelera para cima, entendeu? Então é isso. Ela é igual ao empuxo em módulo. Como que a gente calcula o peso? É a massa da madeira, né? Vezes a gravidade local, né? Como que eu calculo o empuxo? A fórmula para decorar o empuxo é aquela, é devagar. Densidade do fluido, né? Que nesse caso é a densidade da água, vezes o volume do fluido deslocado, que nesse caso é o próprio volume da madeira, tá? Vezes, vou colocar aqui, que é o volume da madeira, né? Vezes a gravidade. Eu posso cortar gravidade com gravidade e eu vou ter o quê? Que a massa da madeira vai ser igual ao quê? A densidade da água vezes, né, o volume da madeira, né? Então eu posso ter o quê? Que o volume da madeira, que é exatamente isso aqui, né? O volume da madeira vai ser igual à massa da madeira dividido pela densidade da água. Pronto. Então, se a gente for pensar, o volume da água, aqui a gente tem mais ou menos a estrutura da fórmula, né? Em função da densidade, né? Em função do volume, né? Como que eu escrevo o volume em relação tendo como dependente madeira e massa e densidade, né? Isso aqui advém da própria fórmula da densidade, se a gente for pensar, né? Densidade é massa pelo volume, tá? Então, se a gente for passar esse volume aqui nessa mesma escrita, dessa mesma maneira, a gente vai ter o quê? Vamos pensar aqui. Esse volume de água ele tem uma massa, né? Uma massa de água, né? Esse volume possui uma massa de água. A gente pode uma massa de água A. Esse, se tem o mesmo peso, né? A gente pensa que vai ter o quê? Para equivaler, vai ter a mesma massa, né? É igual a gente pensar numa balança. Se está em equilíbrio, os dois têm que estar equivalente em massa, né? E em peso, por consequência, né? Então a gente vai ter o quê? Daqui a gente tem a massa da água em B mais a da madeira aqui, né? Mais a massa da madeira. Então eu posso escrever isso aqui para ficar em volume, né? Como que está aqui, vai ser o quê? A massa da água, igual aqui, ó. Não está aqui, ó. Massa da madeira sobre a densidade da água. Então vai ser
Massa da água sobre a densidade da água. Massa da água em B sobre a densidade da água e a massa da madeira sobre a densidade da água. Tá? Então, tá tudo em comum aqui, eu posso cortar, 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 e eu vou ter o quê? Que a massa da água vai ser igual que a massa da água no recipiente B mais a massa da madeira. Beleza? Então, o que que eu tinha feito aqui, né? Eu só deixei em função, né? Isso aqui. Porque o volume da madeira é o volume da madeira. Para mim ter esse volume aqui, é a massa da madeira para a densidade da água. É a mesma coisa que vai acontecer para esse. Então, o volume da água A é a massa da água A sobre a densidade da água A. Igual a massa da água B sobre a densidade da água B. E aqui a massa da madeira sobre a densidade da água. Beleza? Então, tá aqui. Após fazer essa parte mais matemática, a gente consegue agora falar sobre as questões, né? Falar sobre os itens. Vamos abordar sobre os itens. Então, o primeiro item aqui, o item A. Tá? Vamos buscar entender, né, o que está certo, o que está errado e o porquê. Tá? Então, no item A, ele diz assim: o recipiente B pesa menos que o recipiente A. Já começa aí, porque se a gente voltar aqui no nosso rascunho, nos nossos cálculos, a gente vai ver que o peso em A é igual ao de B. Porque a gente vê aqui, ó, a massa da água A vai ser igual à massa da água B mais essa massa da madeira. Então, no fim, o peso em A é igual ao peso em B. Ou seja, se a gente for pensar isso aqui na fórmula, o peso é o que? A massa pela gravidade. Então, vai ser a massa da água vezes a gravidade, que vai ser igual a, se a gente for pegar aqui, massa da água em B mais a massa da madeira. Por isso que eu estou escrevendo lá, porque a letra minha sai um pouco feia nesse negócio. Tá? Tá aí. Esse seria o peso. Tá? Os pesos são iguais. Tá? Eles são iguais. Então, vamos voltar aos itens aqui. Então, vamos entender por que esse item A já está errado por aí, né? Que diz que o recipiente B pesa menos que o recipiente A. Não, eles têm o mesmo peso, beleza? Já que a madeira pesa menos que a água que falta no recipiente. Então, vamos lá? Errado. Então, primeiro está errado. Pois, aí aqui, eu vou puxar lá para nossas ranhuras aqui. Então, vamos lá. O item A. Quando ele diz ali, a gente tem que lembrar o seguinte. Ele disse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Se você prestar bem atenção no que ele disse, você já encontra ele. Ele disse que o recipiente B pesa menos que o recipiente A. A gente já viu que não. Tá errado. Tá? Não tá certo isso. Já que a madeira pesa menos que a água que falta no recipiente. Aí que tá errado. Por quê? Essa madeira não pesa menos que a água que falta no recipiente. Ela tem exatamente o mesmo peso dessa água que falta no recipiente. Só lembrar o seguinte: o empuxo, o empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Para mim representar isso aqui para vocês, eu peguei essa figura aqui que traz muito bem essa ideia. Essa figura aqui, tá? Então vamos supor, o que que eu tenho aqui é um dinamômetro. E esse dinamômetro, ele mede peso, ele mede força, né, em newtons. Nesse caso, o peso desse bloquinho que ele está segurando aqui.
Então ele está dizendo que está marcando que esse bloquinho tem um peso de 4 newtons, beleza? Entretanto, quando eu coloco ele na água, o dinamômetro muda o peso dele, que aí a gente chama de peso aparente, tá? Por quê? Ao invés de marcar 4, ele começou a marcar um, ou seja, cara, essa massa ela perdeu peso? Não. Significa que ela, analisada dessa maneira, a gente só tem o quê? A força-peso atuando aqui, né? Que vale 4 newtons. Entretanto, quando eu coloco na água, a gente sabe que tem um empuxo, que ela tem que direção a força do empuxo? Direção em sentido que para cima, né? Ela é vertical para cima. E o que que a gente vê? Igual a mesma situação lá. Vamos pensar que aqui seja o bloquinho. Esse bloquinho, quando ele mergulhou aqui, ele deslocou quanto de água aqui? Ele deslocou água lá, não foi? E esse 3 newton é exatamente a força de empuxo. Por isso que eu digo que o empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Então, a força de empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Quanto que vale o peso do volume do fluido deslocado aqui, devido a isso que vale 3 newtons, aqui pegando na balança. Então, quanto que vale o empuxo aqui? Exatamente 3 newtons. Então, eu tinha 4 newtons para baixo e 3 newtons para cima. Vetor de sentidos contrários, eu subtraio. Então, vai ser 4 menos 3, que fica 1. Tá? Por isso que ficou 1 newton aqui. Beleza? É isso, por isso que eu digo. Então, o empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Então, quando ele diz aqui que a madeira pesa menos que a água que falta no recipiente, está errado. Porque o, a água que falta no recipiente B é exatamente o peso da madeira, devido a isso aqui. Tá? Devido a, igual essa figura. Então, por quê? Essa água que foi para cima é o volume do fluido deslocado da madeira, ou seja, para o volume da madeira. E ali a gente tem o quê? Se ela está em equilíbrio, a gente tem um empuxo ali, né? Apontando para cima. E se a gente pegasse essa água que foi transbordada e pesasse ele, é exatamente a força de empuxo que está sendo realizada ali, ou seja, é o próprio peso do corpo, ou seja, da madeira. Então, por isso, está errado. Então, quando ele diz ali ó, que já que a madeira pesa menos que a água que falta no recipiente, está errado. Não, o peso da madeira tem o mesmo peso que falta no recipiente dele, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos botar aqui. Então, o empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado, né? Então, o fluido, se eu pegasse esse fluido que foi transbordado, eu teria o empuxo, tá? Então, se o peso da madeira é menor que a- o peso do volume do fluido deslocado, que ele diz lá, ele está falando que o peso da madeira é menor que a água que transbordou, ou seja, o peso do volume do fluido deslocado. Se fosse assim, o peso da madeira seria menor que o próprio empuxo. O que não é verdade, porque entra novamente aquela ideia que eu disse para vocês. Se eu pego uma bola, eu afundo essa bola na água totalmente, eu solto essa bola, ela vai ir com tudo para cima. Por quê? Poxa, se ela está acelerando para cima, significa que há alguma força, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então a gente tem uma força atuando ali sobre a bola para que ela acelere para cima, né? Que é o empuxo, beleza? Que é o empuxo. Então, nesse caso, essa representação desse resultado de equação aqui, dessa inequação, ela mostra exatamente uma condição dessa que eu estou dizendo. Seria
se o peso da madeira fosse menor que o empuxo, essa madeira ela ia ser deslocada para cima, que não é o que acontece. A gente já sabe que ela está em equilíbrio, né? Errado, pois a madeira está o quê? Flutuando em equilíbrio, em equilíbrio. E devido a isso, o peso da madeira obrigatoriamente tem que ser igual ao empuxo, tá? Como a gente já viu, deixa eu mudar de cor aqui, exatamente aqui, né? Né? Então, tá aí. Beleza? Então, por isso que o A tá errado, tá? Letra B. Vamos ao item B. Item B. Já vou deixar até aqui, mudar de cor. Item B, vamos lá. Item B. Os dois recipientes têm o mesmo peso. Perfeito, como eu disse, né? Os dois recipientes, só pensar comigo. É como você pensar que você tem numa balança. Por isso que esse cálculo foi feito inicialmente. Porque a gente sabe que a quantidade de água que tem em A não é a mesma que tem em B. Porque, por causa da madeira que está lá em cima. Então, a água estava no topo. Quando colocou a madeira, transbordou. Porém, essa água que foi transbordada, a própria madeira ocupou, vamos dizer assim, de forma bem errônea, tá? Bem chula, ocupou esse volume de água que ele transbordou, por causa que o volume que transbordou é o próprio volume da madeira, né? Então, no fim, o volume de água A é igual ao volume de água que tem em B mais o volume da madeira, né? E aí, como que a gente sabe que esse de peso, né? Por que a gente associa essa ideia de massa, né? Porque a gente tem muita ideia de peso com massa, né? Erroneamente. Mas se eu pego uma balança, coloco duas coisas que têm massas iguais, a gente diz que ela possui pesos iguais, né? Se eu coloco na balança, coloco 5 quilos em um lado e 5 quilos no outro, vai desequilibrar? Não, vai ficar em equilíbrio. A gente diz que ela tem o mesmo peso. Por isso que eu fiz o cálculo com a massa aqui, né? Esse cálculo aqui, que possibilitou ver que a massa de água que tem em A é o mesmo que tem em B, mais a massa da madeira. Então, é a massa da água que tem em B mais a madeira. Ou seja, é igual. Então, fica em equilíbrio. Os dois têm a mesma massa nesse sentido, né? A massa da água A vai ser a massa da água em B mais a massa da madeira. Ou seja, tem o mesmo peso. Como consequência, o peso de A é igual ao peso de B. Então, é aí, tranquilo. O B, deixa eu voltar. Tem B. É aí, meu povo, tranquilo, suave, né? Vamos seguir. Então, os dois recipientes têm o mesmo peso, realmente. Ambos têm o mesmo peso. Já que o peso da madeira é igual ao peso da água que falta no recipiente B. Isso aí, já que o peso da madeira é igual ao peso da água que falta no recipiente B. Exatamente isso. Por quê? Vamos notar aqui. Coloquei já lá. Então, resposta é a letra B, né? Pois está correto. Vamos pensar um pouco aqui. A B.
Vamos pensar na B aqui. Então, por que tá certo? O empuxo, igual eu disse anteriormente, ele é igual o peso do volume do fluido deslocado, né? Beleza. Então, o peso da madeira é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Igual a gente viu lá. A gente não viu? O empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado. Se eu coloco essa madeira lá, transborda essa água. Essa água transbordada aqui, se eu puder pesar ela, eu vou ver que é exatamente o mesmo peso da madeira, né? Então, beleza. Então, o peso da madeira é igual ao quê? Ao empuxo. Correto, né? Correto. Pois o corpo flutua em equilíbrio. Então, assim, tá perfeito isso aqui, porque se a gente voltar lá, vamos voltar à questão aqui. Então, B, os dois recipientes têm o mesmo peso. Sim, correto. Ambos têm o mesmo peso. Já que peso da madeira é igual ao peso da água que falta no recipiente B. Sim, o recipiente B tem menos água, né? Tem menos água que o A, né? Por isso que eu disse que o volume de água em A é maior que o volume de água em B, né? Porém, a madeira ela tipo que compensa esse volume de água. E essa, igual ele diz muito bem ali, ó, ele diz assim, que o peso da madeira é igual ao peso da água que falta no recipiente B. Sim, essa falta de água, o peso dessa água que foi transbordada é o mesmo peso da madeira. Por quê? Porque a gente tem um empuxo que possibilita com que a madeira fique ali em equilíbrio. Então, o peso da madeira tem que ser igual ao empuxo. Se a gente pudesse medir esse peso, a gente veria que é o próprio peso da madeira, igual nesse exemplo aqui, né? Que eu usei para exemplificar esse caso aqui, né? Logo, o peso da madeira é igual ao empuxo. E se ele está igualado, eles estão em equilíbrio, correto? A resposta é a letra B, tá? Então vamos seguir o restante para a gente entender onde estão os erros. Então, o item C, tá? Vamos ao item C. Item C. O recipiente B pesa mais que o recipiente A. A gente já viu que não, né? Os dois têm o mesmo peso. Já que o peso da madeira se soma ao peso da água, que é igual nos dois recipientes. Então, tá errado. Vamos entender por que tá errado? Então, eu vou escrever aqui, ó. Errado. Realmente, aí, tananã, vou seguir lá no outro porque vai entrar umas escritas matemáticas. Vamos colocar C aqui. Realmente, realmente, o peso em A é igual ao peso em B, tá? É igual ao peso em B. Então, peso em A é igual ao peso da água em B mais o peso da madeira, que nada mais é que aquela água que foi transbordada, que é igual ao empuxo, né?
Então, essa soma faz com que o peso seja igual, tá? E não diferente, conforme ele está dizendo. Então, a gente soma, né, o peso da madeira e o peso da água em B. A soma dos dois equivale ao peso da água, do peso em A, vamos dizer assim, do peso em A, tá? Então, logo, é igual peso em A, fazendo com que A e B tenham o mesmo peso e não um maior que o outro, beleza? Então, finalizando aqui a C para a gente partir para outra, para D, é o seguinte, né? Ele diz assim, o recipiente B pesa mais que o recipiente A. Tá errado, né? A gente já viu que os dois têm o mesmo peso. Já que o peso da madeira se soma ao peso da água, que é igual nos dois recipientes. Então, se a gente for pensar aqui, o peso da madeira, ele vai se somar com o peso da água em B. Mas exatamente essa soma que possibilita, né, igual eu mostrei aqui, essa soma aqui que possibilita com que o peso de A seja igual ao peso de B, tá? Por isso que eu digo ali, ó, fazendo com que A e B tenham o mesmo peso e não um maior que o outro, igual ele está dizendo aqui. Ele diz aqui, ó, que devido ao peso da madeira se somar ao peso da água, que é igual nos dois recipientes, faz com que B pese mais que o A, mas não é. O fato do peso da madeira se somar com o peso da água em B é o que possibilita com que os dois pesos sejam iguais. Que o peso em A seja igual em B. Tá? Que ele diz ali que o recipiente B pesa mais que o recipiente A. Não, tá errado isso aí. Tá? Beleza? Então, fechou. Vamos para o item D. O recipiente B pesa menos que o recipiente A, já que a densidade da madeira é menor que a da água. Cara, até aí tudo bem, né? Mas vamos entender por que essa D está errada. Deixa eu ver aqui. Vou colocar essa D aqui. Tudo bem, a densidade da madeira, ela realmente é menor que a da água. Por isso que ela flutua, né? Se ela fosse maior, ela afundaria. Mas, assim, igual ele diz aqui, o recipiente B pesa menos que o recipiente A, já que a densidade da madeira é menor que da água. Aí a gente tem que ver o seguinte: peso em B, o peso em A é o quê? A massa de água em A vezes a gravidade. Ou também a gente pode deixar em função, né, que densidade é massa pelo volume e assim escrever como dV, tá? Densidade, volume. A massa é igual a densidade vezes o volume, vezes a gravidade aqui. Seria a própria forma do empuxo aqui, né? Que seria isso aqui, a massa da água, né? Então tá. E em B, a gente teria o quê? A gente teria a densidade da água em B vezes o volume da água em B mais a densidade da madeira vezes o quê? O volume da madeira, né? Tudo isso, a soma das duas massas, né, da água mais a massa da madeira, vezes a gravidade. Então a gente vê o quê? Que o peso de B não depende só da densidade. Então ele falar que aqui, ó, o fato da densidade da madeira é menor que a da água não justifica B pesar menos que o recipiente A.
Até porque a gente sabe que os dois têm o mesmo peso, né? Já começa errado por aí. Já anula essa questão por aí. E anula o restante ali porque a densidade, o peso de B não depende somente da densidade, depende do volume também, tá? Depende desses dois. E do B não depende só da densidade do volume da água, como também da densidade do volume da madeira. E isso é válido para o E também, porque ele diz ali, ó, os dois recipientes têm o mesmo peso. Beleza. Já que o volume de água é o mesmo nos dois. Sim, o volume de água é o mesmo nos dois. Porém, não é isso que justifica o fato dos dois terem o mesmo peso, tá? Porque o peso ali, se a gente for ver, ele depende do quê? Não depende só do volume, mas depende da densidade também. Beleza? Então é isso. A resposta dessa questão é a letra B, tá? É isso.